A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu sou o irmão Dito e esta é mais uma EBD, a Escola Bíblica Dominical que começa agora. Nós somos da Igreja Batista Missionária da Amazônia. E a revista que nós estamos trabalhando neste momento é esta aqui, Timóteo e Tito, cartas a Timóteo e Tito, que revelam as nuances dessas cartas, das orientações do apóstolo Paulo para Timóteo e Tito na implantação das igrejas. A gente quer lembrar que nas sessões anteriores desta epístola aqui de Timóteo, 1 Timóteo, que nós estamos estudando, que elas abordam principalmente o embate sobre heresia, ou seja, a necessidade de refutar os falsos ensinamentos. Você pode ver isso em 1 Timóteo, capítulo 1, de 3 a 7. Também o uso apropriado da lei, da qual os hereges abusavam disso. Está registrado em 1 Timóteo, capítulo 1, de 8 a 11. Também a autoridade de Paulo como ministro do Evangelho, em comparação com a falta de autoridade dos seus oponentes. Isso você encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, de 12 a 17. E ainda a comissão de Timóteo como superior, em contraste com a ausência da comissão divina dos falsos mestres. 1 Timóteo, capítulo 1, de 18 a 20. O fato de que a fé cristã estava ao alcance de todos os homens, de todos os lugares, o que repreende o exclusivismo dos antigos gnósticos também é tratada nesta carta aqui. Você pode encontrar isso em 1 Timóteo, no capítulo 2, dos versos de 1 a 7. E depois, na seção de 1 Timóteo, de 2, capítulo 2, de 8 a 15, foram também abordados assuntos que se relacionam ao culto público. Isto envolve os deveres dos homens e das mulheres quanto a este culto. E agora nós vamos chegando ao tema principal mesmo desta epístola de 1 Timóteo, ou das epístolas pastorais, que inclui 1ª, 2ª Timóteo e ainda Tito, que é a qualificação dos pastores. Portanto, nós chegamos à nossa quarta lição, exigências para aqueles que aspiram à liderança. Esta é a nossa quarta lição. Texto básico da lição de hoje você encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, dos versos de 1 até o verso 16. O versículo-chave está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, que diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então é isso que está em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1, que é aqui o nosso versículo-chave desta lição número 4. Alvos da lição de hoje. A respeito do saber, identificar o tipo de líderes que a igreja precisa. Sentir, desejar servir a Deus e a igreja. E agir, desenvolver qualidades de caráter e conduta cristã conforme o padrão dado por Deus. A nossa lição de hoje, que é a lição número 4, exigências para aqueles que aspiram à liderança, ela tem 5 blocos ou 5 sessões. Na primeira sessão o líder deve ter caráter aprovado. Na segunda, o líder deve ter boa reputação. A terceira sessão, o líder deve ter maturidade. Na quarta, o líder deve ter capacidade para liderar. E na quinta e última sessão, o líder deve conhecer a natureza da igreja. Então vejam que são ações direcionadas para o posto daquele que aspira à liderança na igreja. Ou seja, ter caráter aprovado, boa reputação, ter maturidade, capacidade de liderar e conhecer a natureza da igreja. São essas sessões da nossa lição que nós vamos ver hoje. Antes da gente entrar nessas sessões, nós vamos ver aqui 2 pequenos vídeos.
do pastor Felipe Linhares e também do diácono, o irmão Paulo Rolo. Oi, queridos, tudo bem? Graça e paz. A pergunta que me foi passada é qual seria a função do presbítero. Bem, o termo presbítero ele surge na Bíblia com uma finalidade. No contexto lá era de auxiliar os apóstolos. Os apóstolos eles estavam responsáveis pela difusão do Evangelho, pela propagação do Evangelho, e por conta disso eles precisaram de pessoas que os auxiliassem no cuidado com a igreja, né? Então a igreja era instalada, ela ficava sob o cuidado dos presbíteros e os apóstolos iam continuar a propagar o Evangelho, abrir novas igrejas. E esses presbíteros eles eram pessoas experientes, né? Consideradas pessoas mais experientes, não necessariamente as pessoas mais idosas, mais velhas, mais maduras, né? A ideia de experiência era de madura, consequentemente as pessoas mais maduras eram pessoas que tinham mais idade, mas não era uma relação direta, né? E eles, de acordo com a tradução também da palavra, no contexto bíblico do Novo Testamento, a função deles era como essa então, meio de supervisionar, né? De ajudar no processo de supervisão, gestão, organização e funcionamento da igreja. Para os nossos dias, se assemelha à função que também é exercida pelos pastores, até porque a gente encontra na Bíblia essa possibilidade, né? Os presbíteros, em algum momento também, alguns se dedicavam de uma forma mais integral ao exercício do cuidado com a igreja, né? E outros não, em algum outro contexto não, né? Semelhante ao que a gente tem hoje para os nossos dias, ao que é exercido pelos pastores, né? Que também supervisionam, cuidam, gerenciam o processo da organização da igreja e também ensinam e ministram a igreja, né? Então, se a gente fosse trazer para o nosso contexto, trazer para os nossos dias, seria isso. E também a gente precisa considerar que algumas igrejas se organizam usando algumas nomenclaturas presentes na Bíblia e contidas nessa organização da igreja do primeiro século e a igreja que foi amadurecendo e crescendo à medida do trabalho dos apóstolos, né? E seria isso. Deus abençoe, uma boa aula para nós. Graça e paz. Eu sou o diácono Paulo Rolo. Sirvo o Senhor aqui na Igreja Batista Missionária da Amazônia. Estou aqui para falar um pouco sobre o que faz o diácono na igreja. Em primeiro lugar, o diácono deve ter as qualidades que a Bíblia exige. De maneira geral, são qualidades de caráter, de dedicação ao ministério e de relacionamento com outras pessoas para servir bem. Servir bem na recepção, na acomodação no templo, na ação social, na visitação, na distribuição de cestas básicas, na preparação da Santa Ceia, na preparação para o batismo e no auxílio pastoral. Nós temos um texto áureo, o Salmo de número 100, verso 2, diz: Servi ao Senhor com alegria. Amém. Muito bem, então, voltando aqui na nossa lição, e esses vídeos aí foram para que você possa analisar as funções dos nossos pastores, a função também dos nossos diáconos. Mas o texto básico aqui de 1 Timóteo, no capítulo 3, ele começa dizendo assim: fiel é a palavra de Deus. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Então veja que ele está dizendo que aqui é uma função muito nobre. Se você tem esse desejo no coração, esse é um desejo nobre para uma função nobre. Mas a gente precisa entender que a aspiração é um desejo profundo de atingir uma meta, de atingir um sonho, é um desígnio. Nós não devemos desestimular nem reprimir tal desejo. Paulo não fez isso com Timóteo. Paulo, aliás, incentivou Timóteo. Porém, por outro lado, precisa ficar bem claro que o episcopado, a liderança da igreja, ela não é um título apenas, mas, como diz a palavra, é uma excelente obra ou uma nobre função.
E não se almeja o título, e sim deve-se desejar servir a Deus e servir a igreja. Este é o fundamento principal. Para que a gente possa entender o significado que diz aqui no verso 1, aspira ao episcopado, esta palavra, segundo o Dr. Phil Newton, ela foi usada pelos gregos para definir um ofício que tinha funções de superintendência, quer no âmbito político, mas também no âmbito religioso. E esta palavra, ela tem um sentido de olhar sobre, é supervisionar. Portanto, episcopado é função desempenhada pelo bispo. Também as palavras bispo, presbítero, elas possuem o mesmo significado. Depois, com calma, você consulta Tito, capítulo 1, de 5 a 7, e você vai ver isso. Podemos associar a essas palavras também pastor, que aparece na Bíblia aqui com o mesmo sentido. Você pode consultar Atos, capítulo 20, verso 28, 1 Pedro, capítulo 2, verso 25, e também capítulo 5, versos de 1 a 3. O que nós temos que também compreender é que não basta apenas você desejar, aspirar à liderança. Mas a Bíblia, ela nos apresenta e nos fornece um padrão. E o apóstolo Paulo, aqui nessa epístola de 1 Timóteo, ele nos traz uma lista de qualificações para essas pessoas, aqueles que desejam servir como presbíteros ou diáconos. No caso, pastores também, que o significado aqui para presbítero é a mesma coisa. Aqui no verso 2 de capítulo 3 de 1 Timóteo, ele diz assim: é necessário, pois... Olha, é necessário, pois ele vai dizer o que é que precisa para aqueles que aspiram a liderança dentro da igreja. E Paulo, ele não está dando algumas dicas de como os líderes devem ser. Ele está estabelecendo um padrão de como se devem ser. Isso não é dica, isso é padrão. Existem, portanto, condições impostas àqueles que aspiram à liderança espiritual. Vamos então para a nossa primeira sessão da lição número 4, exigências para aqueles que aspiram à liderança. A primeira sessão da lição é: o líder deve ter caráter aprovado. Está aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo 2 e 3, e no 8 e 10. 2 e 3 diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Olha, primeira qualidade, irrepreensível. Marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Verso 3. Não dado ao vinho, não espancador, mas moderado. Inimigo de contendas, não ganancioso. Esse é o verso 2 e 3. Vamos agora para os versos 8 a 10. O 8 diz assim: da mesma forma, se dirigindo agora aos diáconos, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância. 9. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. E o 10. E também estes sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato, se forem irrepreensíveis. Veja que essa lista que o apóstolo Paulo dá são a lista do padrão que se exige para aquele que aspira o episcopado. Aqui nós estamos destacando nessa seção 1 que ele deve ter caráter aprovado. E esse vocábulo caráter significa um conjunto de tendências ou disposições morais ou integridade. Isso quer dizer que o líder ele deve ser íntegro.
mas não somente íntegro, mas possuir as leis de Deus impressas dentro do seu coração e imprimir ou cunhar o caráter de Jesus em seus liderados, ou seja, deve transferir isso que os seus liderados também possam acompanhá-lo nessa tarefa. Veja bem, ao examinar as Escrituras, nós percebemos que elas dão mais ênfase na pessoa do líder, no caráter do líder, do que naquilo que ele faz, do que na tarefa dele. Para o apóstolo Paulo, ser é mais importante do que fazer. A primeira condição é uma condição inegociável para aspirar à liderança. E essa condição é o quê? Caráter aprovado. Os líderes devem ser irrepreensíveis, como diz o verso 2 do capítulo 3 e também o 10 que nós lemos agora. Não deve ser estigmatizado por nenhuma infâmia que leve a sua autoridade ao descrédito. Isso quem dizia era Calvínio. Mas ele deve ser alguém com caráter aprovado por Deus e que não causa escândalo algum na igreja e nem fora da igreja. No caso, ser irrepreensível é andar com Deus e influenciar aos outros com seu caráter. Vamos agora para o ponto 1 da seção 1. Seção 1, o líder deve ter caráter aprovado. Vamos ver o que diz respeito ao presbítero, que nós já lemos no verso 2 e no verso 3 ainda há pouco. Só vou enumerar aqui. No verso 2 diz que ele tem que ser esposo de uma só mulher. No caso, tem que ter uma vida familiar exemplar. Fiel à sua esposa, tem que ser moderado, sensato, ou seja, totalmente controlado e que freia os seus desejos e impulsos. Controlado, que nós dizemos aqui, é controlado pelo Espírito Santo de Deus. No caso, guiado pelo Espírito Santo. Também uma outra característica que o presbítero precisa ter é ser modesto. Está no verso 2 aqui. Ser modesto. Ou seja, bem organizado e conveniente também. Ele deve também ser hospitaleiro. Está no verso 2. Tem que ser generoso, tem que tratar bem as pessoas, principalmente as visitas que você recebe. Uma outra característica interessante é que ele tem que ser apto para ensinar, que é assim que ele vai poder transferir aquilo que ele sabe para imprimir o caráter dele nas outras pessoas. E o apóstolo Paulo está recomendando alguém aqui, esse apto para ensinar é alguém que ama a palavra, que estuda a palavra, visando a edificação do povo. Ele tem que ser habilidoso no ensino para transferir isso às outras pessoas. Também, outra característica, não dado ao vinho. Está aqui no verso 3 do capítulo 3. Começa assim, não dado ao vinho. Se você já teve problema com bebida, é bom que você nem prove nada. Não tem problema de você tomar um cálice de vinho, uma taça, antes do almoço, do jantar, e só. O perigo é se você já teve problema com bebida, você toma uma, toma duas, toma três, daqui a pouco está embriagado, e isso pode trazer maldição. Lembra da situação de Noé? Que foi que trouxe para a casa dele? Então, aqui, o presbítero ele não deve ser dado ao vinho, ou seja, não ser descontrolado, beber em excesso. Outra característica, ele não pode ser violento, mas tem que ser cordial, inimigo dos conflitos. Está no verso 3 aqui de 1 Timóteo, capítulo 3. Ou seja, ele tem que ser íntegro, mais suave, gentil, pacífico e pacificador. E por último, diz aqui a palavra que ele não pode ser avarento ou ganancioso, no verso 3. Ou seja, ele não tem que ser amante do dinheiro, amante dos lucros. Alguém que ama mais as pessoas é o fundamento, mas não aquele que ama mais os bens e as coisas. Então ele não pode ser avarento, tem que amar muito mais as pessoas
do que essas coisas do mundo, que como a gente já sabe pela palavra do Senhor, que a ferrugem corrói, destrói, e você não guarda nada, você não leva caixão, não tem gaveta. Agora vamos para o ponto 2 da seção 1. Seção 1, o líder deve ter caráter aprovado. Ponto 2, o diácono precisa ser. Nós já vimos do presbítero, agora do diácono, que está descrito, e nós já lemos, nos versos de 8 a 10 e também o 12, que eu não li ainda há pouco, eu vou ler agora o verso 12 do capítulo 3. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Está acrescentando mais isso para o diácono, não é? Então, quando o apóstolo Paulo ele começa aqui no verso 8, ele fala assim, da mesma forma, ou algumas versões ele começa assim, do mesmo modo, é como aparece aqui no versículo 8, ele está querendo nos revelar que o ofício do diácono, ele não é menos digno, para você estar comparando, do que o do presbítero. As exigências são praticamente as mesmas. Apenas a função que eles desempenham dentro da igreja é que é diferente. Mas o objetivo é só um, a edificação do corpo de Cristo. Mas a relação diz assim, que eles sejam respeitáveis, ou seja, dignos de respeito, sérios e honestos. De uma só palavra. Ou seja, ele não pode dizer uma coisa aqui, outra ali, ser imparcial naquilo que diz. A Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo. Então tem que ser de uma só palavra. Também, para o diácono, não inclinados a muito vinho. Nós já falamos sobre isso. Não deve ser viciado e que não tenha a mente voltada para a bebida. Da mesma forma, não gananciosos. Não pode ser avarento, mas tem que ser digno de confiança de liderar as ofertas e o dinheiro da igreja, que o diácono é que vai cuidar disso. Ele tem que ser um digno de confiança e, portanto, não precisa e não pode ser ganancioso. Também marido de uma só mulher, semelhante ao presbítero. Tem que ter uma vida familiar irrepreensível, exemplar. E isso está no verso 12, que eu li ainda há pouco, e no verso 9, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Significa uma vida de pureza e uma vida de santidade. Vamos agora para cartas pastorais para hoje, que é aquele momento que você pode tirar para discutir na sua célula. Isso é sugestão para discussão na célula. Então, o que é que nós podemos discutir lá? O líder precisa ser aprovado por Deus, por si mesmo e pelos outros. Carisma e caráter andam juntos. Discuta isso aí na sua célula, ok? Nós vamos fazer uma pequena pausa e já já voltaremos com a nossa EBD de hoje. Muito bem, estamos voltando com a nossa EBD, lição número 4, exigências para aqueles que aspiram à liderança. Já vimos a seção 1, o líder deve ter caráter aprovado. Agora, a seção 2, o líder deve ter boa reputação. Capítulo 3, verso 2, que nós já lemos. E o 7, que diz assim, também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. E o 8, já lemos, mas eu vou repetir aqui. Da mesma forma, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dados ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Então vamos falar agora da boa reputação do líder. Se você for ver nas redes sociais, há uma frase que frequentemente ela aparece nas redes sociais, que diz assim, caráter é fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Então vejam que essa afirmação das redes sociais, ela é uma afirmação bem fundamentada.
Porque o caráter, ele fala da essência da pessoa, daquilo que define o ser. Só que o caráter, ele deve e precisa ser refletido na conduta da pessoa. Portanto, caráter, ele está relacionado com o que sou. E a conduta é com o meu modo de viver, com o meu modo de ser. Lembra de Jó? O que é que a Bíblia diz dele? Ele era um homem íntegro. Ser íntegro, esse era o seu caráter. Só que o texto bíblico, ele diz mais ainda. Diz assim: se desviava do mal. Ou seja, esta é a atitude prática dele que revela a sua conduta, o seu modo de andar. Pode consultar Jó, capítulo 1, verso 1. Então, o que você vê aqui é que caráter, ele trata da minha relação com Deus e da minha relação comigo mesmo. Agora, a conduta, a boa fama, a reputação, elas dizem respeito à minha relação com os outros, com os demais. E aqui no verso 2 de 1 Timóteo, no capítulo 3, ela diz que o presbítero, também o diácono, eles devem ser irrepreensíveis. E no verso 7, que eu acabei de ler ainda há pouco, diz que deve ter bom testemunho dos de fora. Prestem atenção. Bom testemunho dos de fora. Porque você pode até aparentar boa coisa dentro dos irmãos, lá dentro da igreja, aí fora. É aí que vai imprimir esse caráter de boa reputação, também pelo olhar daqueles que estão fora. E no verso 8, diz que os diáconos devem ser respeitáveis. Ou seja, alguém que as pessoas possam olhar para eles com esse respeito. Não só os da igreja, mas os de fora também. Esse é o padrão de Deus. Cartas pastorais para hoje, mais uma que você pode discutir na sua célula. Caráter é fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando. É a frase que eu disse que tem nas redes sociais. E aí você vai discutir na célula. Você concorda com a afirmação? Discuta aí na sua célula. Continuando com a nossa lição de número 4, exigências para aqueles que aspiram à liderança. Chegamos à seção de número 3. O líder deve ter maturidade. Já vimos a 1, ele tem que ter caráter aprovado. Na 2, tem que ter boa reputação. E 3, outra característica, exigência, é ter maturidade. Está aqui no capítulo 3, dos versos 7 e 10. No 7 diz: também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia no pobre do laço do diabo. E no verso 10 diz assim: e também estes sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato, se forem irrepreensíveis. Então, ele tem que passar por um teste de mostrar essa maturidade. E a maturidade, ela é também uma exigência que é para ser líder da igreja. Quem almeja a liderança precisa ter maturidade para conduzir segura e equilibradamente a congregação. Por isso, essa orientação do apóstolo Paulo é que o presbítero ele não seja neófito. Opa! O que é neófito? É aquele que é novo na fé. Ah, mas o Timóteo, daqui a pouco a gente vai ver, ele não era novo na fé. Mas ele foi primeiro aprovado. Aí é que está a diferença. Mas não é só um que se converte agora, eu vou ser pastor, já... se ele não tiver maturidade, vai ser uma destruição para a igreja. Então, ele não pode ser neófito e também precisa ser experimentado. Ou seja, testado e experiente, como diz aqui
o verso 10 do capítulo 3 de 1 Timóteo. O líder, ele precisa ser avaliado quanto à convicção de fé, quanto ao caráter e aos dons. Ele precisa ter essa convicção daquilo que ele crê. O apóstolo Paulo dizia: eu sei em quem eu tenho crido. A certeza, a firmeza da fé. Também tem que ter caráter e tem que ter dons. Entretanto, se a pessoa for neófita ou inexperiente, ela vai correr um risco que é pessoal de se insuflar, ensoberbecer, e a igreja pode sofrer as consequências. Lembra que o principal, ele não é o posto, o principal é o caráter interno, pessoal de cada um. E a experiência, a gente precisa compreender que não está necessariamente vinculada à idade. Ah, é mais velho ou é mais novo. Lembra de Timóteo? Nós já vimos isso na nossa lição número 1. E tem aqui também, até no capítulo 4. Pois Timóteo, ele era jovem. O que é que diz assim? 1 Timóteo 4:12. Vou ver aqui se eu encontro. Dizia assim, Paulo estava falando para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo para os fiéis na palavra, você ter conhecimento da palavra, no procedimento, no agir, no amor, na fé, na pureza. Então, Timóteo, ele não era apenas um neófito, mas ele tinha dado testemunho, tanto é que quando ele chegou lá, os anciãos da igreja, a liderança da igreja, aprontou para Paulo que Timóteo era essa pessoa experimentada. A recomendação, então, ela está vinculada à vida cristã testada e às virtudes cristãs vividas e praticadas. Mas essas passagens que nós estamos vendo aqui não isentam os irmãos mais velhos de fé do exame. Não significa que a pessoa está anos e anos na igreja que ela é experimentada. Nem sempre é assim. Né? Nem sempre é assim. Os anos de igreja, às vezes, não revelam o reflexo de maturidade. Mas o líder também deve ser coerente biblicamente, íntegro no caráter, tanto na igreja como fora. E contando sempre com o bom testemunho dos de fora, como nós acabamos de ver aqui no verso 7 aqui do capítulo 3. Cartas pastorais para hoje. Mais um para você discutir na sua célula. É conveniente e até perigoso dar demasiada responsabilidade, preste atenção, é perigoso dar demasiada responsabilidade a novos convertidos até que sejam estabelecidos na fé. Pode discutir isso aí na sua célula, que eu acho bom, né? Não está dizendo que você não tem que dar responsabilidade. É perigoso dar demasiada responsabilidade para quem é muito novo na fé. Discuta isso na sua célula. Nós vamos fazer uma pequena pausa e já já voltaremos com a nossa EBD de hoje. Muito bem, estamos voltando aqui com a nossa lição de número 4, exigências para aqueles que aspiram à liderança. Já vimos o ponto 1, o líder deve ter caráter aprovado. A seção 2, o líder deve ter boa reputação. Seção 3, o líder deve ter maturidade. E agora, chegamos à seção de número 4. O líder deve ter capacidade para liderar. Está aqui nos versos de 4 a 12 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Depois você lê com calma, que é para a gente economizar tempo aqui. Ok? Então vamos ver que o líder ele deve ter a capacidade para liderar. Se ele não tiver, como ele vai conduzir o rebanho na igreja? Então, liderança ela é uma necessidade para a vida de qualquer grupo ou organização. Qualquer grupo ou organização precisa ter um líder
E esse líder precisa ter capacidade para liderar os seus liderados. Senão, não chega a lugar nenhum. E a igreja do Senhor Jesus, ela carece de uma liderança com características que vão além das características que são comuns a outros líderes, a outras lideranças. Ela precisa, além de todas essas características que qualquer líder precisa ter, vida espiritual autêntica e bom testemunho na sociedade. A saúde da igreja, ela começa com uma liderança saudável. Por isso, a escolha e eleição de presbíteros e de diáconos, ela deve ser realizada com muita responsabilidade, e é uma responsabilidade diante de Deus, sabendo que de tudo nós prestaremos conta. Tudo deve ser feito com oração e de acordo com os critérios ordenados pela Bíblia, como nós estamos estudando agora aqui no capítulo 3, essas exigências. Primeiro que diz aqui no verso 2, no 3, do 8 ao 12, aqui de 1 Timóteo capítulo 3. Tem que ser tudo de acordo com esses critérios estabelecidos na Bíblia. A visão dos bispos, ela é uma visão mais ampla dos líderes da igreja do que de um cristão qualquer, do neófito, por exemplo. Por quê? Porque ele deve superintender, deve liderar. Portanto, o cargo do bispo é uma obra. É uma obra. É por isso que diz aqui no verso 1 do capítulo 3 de 1 Timóteo, fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, não é mero título de honra, mas é uma obra, irmão, de muita responsabilidade espiritual. Eu quero que você consulte Atos capítulo 20, de 28 a 32, que lá há fortes advertências de Paulo a respeito disso. Ok? Consulte Atos 20, versos 28 a 32. Ok? Essa obra do episcopado deve ser feita somente por homens preparados e qualificados pela palavra de Deus. Quem vai supervisionar, olhar sobre, quem vai liderar, precisa ter sido aprovado na liderança da própria casa. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, isso aconteceu com Timóteo, aconteceu com Tito, né? Por isso, entre as características apontadas por Paulo, algumas se relacionam com a família. Vamos aqui para o ponto 1 da seção 4. Seção 4, o líder deve ter capacidade para liderar o que nós estamos falando aqui. Referindo-se aos presbíteros. Aqui no verso 4, diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo o respeito, além de todas aquelas que nós já vimos. Você quer ser líder? Primeiro teste. Você governa bem a sua casa? Você lidera os seus filhos? E lidera com respeito? Então esse é o primeiro teste, é o primeiro critério aqui, referindo-se aos presbíteros, no que diz respeito à capacidade para liderar. Ou seja, a Bíblia diz claramente, eu vou ler o verso 5 aqui, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É uma contradição, não é verdade? Então, a exigência é que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, como diz aqui no verso 4 de 1 Timóteo, capítulo 3. Ponto 2 da seção 4. Seção 4, o líder deve ter capacidade para liderar. Ponto 2, agora referindo-se aos diáconos. Já vimos o presbítero. Também governar bem a casa, liderar bem a família,
é o maior e o melhor teste para quem aspira a liderar a igreja do Senhor Jesus. Nós já vimos, quem aspira à liderança precisa ter sido aprovado na liderança da própria família. Eu li o verso 5 ainda há pouco e ele é bem enfático. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso é uma pergunta, né? Mas aqui no 4 diz que o que governe bem sua própria casa, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito. Cartas pastorais para hoje. Mais uma para discutir na célula. Será que Paulo, o apóstolo, ele está dizendo que o homem não é apto para governar a própria família? Será incapaz de ser líder na igreja de Deus? Você pode discutir isso. Será que Paulo está dizendo que o homem que não é apto para governar a própria família será capaz de ser líder na igreja de Deus? Discuta isso na sua célula. Última sessão da nossa lição número 4, exigências para aqueles que aspiram à liderança. Chegamos assim ao ponto 5 da nossa lição, número 4. O ponto 5 é: o líder deve conhecer a natureza da igreja. Eu vou ler aqui os versos 14 ao 16 do capítulo 3. 14 diz assim, está escrevendo para Timóteo: escrevo-te estas coisas, embora esperando e ver-te em breve, para que no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Preste atenção que Paulo ele usa aqui 3 expressões para descrever a igreja nesta conclusão aqui do capítulo 3. Ele usa 3 expressões. Qual é a primeira? Aqui no verso 15, ele diz que a igreja é a casa de Deus. Nós não estamos nos referindo ao templo físico, ao prédio. Mas a igreja como instituição, a igreja invisível de Deus. Ou seja, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que receberam o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Senhor e Salvador. Então a casa de Deus, quem? Nós. Cada um é casa de Deus. Mas como igreja, juntos. Então a igreja é a casa de Deus, como está aqui no verso 15. Também no verso 15, ela diz que é igreja do Deus vivo. O Deus eterno e todo-poderoso. E no verso 15 ainda ele afirma que a igreja é coluna e fundamento da verdade. É por isso que Paulo combate, não só nessas cartas, como ele enviou Timóteo, enviou Tito, para combater também as heresias, os falsos ensinos, as distorções que havia naquelas igrejas. Então, por isso que a igreja deve ser a coluna e o fundamento da verdade. O que é a verdade? Aqui, ó, a palavra de Deus. De que Deus? Do Deus vivo, eterno e todo-poderoso. Pois bem, irmãos, então, nós estamos chegando ao final da nossa lição. Essa é a lição de número 4, exigências para aqueles que aspiram à liderança. Nós percorremos aqui que o líder deve ter caráter aprovado, que o líder deve ter boa reputação, que o líder deve ter maturidade, que o líder deve ter capacidade para liderar e que o líder deve conhecer a natureza
da igreja. Então nós podemos concluir que o verdadeiro líder cristão, antes de pensar em preencher os requisitos, ele precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Precisa andar com Deus, buscar os recursos de Deus e caminhar na total dependência de Deus. Porque nele, no Senhor, todas as nossas necessidades são supridas. É nele que nós somos capacitados. É nele que nós somos motivados a servir. Pode ser como presbítero, diácono ou qualquer outra função dentro da igreja que Deus pode nos colocar. O importante é que nós estejamos servindo ali onde Deus nos coloca. Não há função mais importante do que a outra. Nós somos corpo de Cristo. Cabeça é Jesus. E, portanto, cada membro do corpo de Cristo deve exercer a sua função, servindo ao Senhor, não aos homens. Portanto, o padrão é um padrão elevado e que só pode ser atingido quando estamos com Deus e na total dependência dele. Pai, nós queremos exaltar e glorificar o Teu santo nome. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa Tua palavra de instrução para todos nós. Diz aqui que é para aqueles que aspiram o episcopado. Que excelente obra é, como diz a Tua palavra. Mas serve como instrução para todos nós, mesmo aqueles que não aspiram a estes postos, Senhor. Mas aqueles que aspiram servir ao Senhor com integridade de coração, não como se servisse a homens para serem vistos por eles, para obterem títulos, mas para participarem da obra do Senhor a que o Senhor nos confiou. Imprime isso no nosso coração, Senhor. Nos dá entendimento. Abre o nosso entendimento para que a gente possa ser, dentro da Tua igreja, coluna da verdade do Senhor. Muito obrigado. E assim que nós oramos, te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, então assim estamos encerrando a nossa lição de número 4, exigências para aqueles que aspiram à liderança. Até a próxima!